pessoal, o vídeo de hoje é sobre o capítulo 19 do livro Outono da Idade Média, do autor Johann Huizinga. E o capítulo se chama A Sensação de Beleza. Eu achei o capítulo 18 difícil, o capítulo 19 difícil e o capítulo 20 mais difícil ainda. É porque eu já li o capítulo 20, iria até gravar um vídeo seguido do outro. E, gente, tá muito difícil, porque o autor ele faz uma análise de pinturas, né, de obras da época, e eu não sou uma pessoa, assim, muito familiarizada com esse tipo de coisa, então fica muito difícil gravar um vídeo falando sobre esse assunto. A questão é que esses capítulos precisam ser lidos, gente, porque eu não sou uma especialista nesse assunto, então fica difícil. Basicamente, o autor comenta que apreciar uma obra de arte desenvolveu-se tardiamente na Idade Média. Apreciar uma obra de arte no século XV transformou-se em algo divino, em motivo de alegria, né? Tudo era divino, porque era de Deus. Toda e qualquer beleza era referente a Deus. Então, analisar uma folha, por exemplo, ela era bonita porque ela era verde. Admirar as estrelas porque elas brilhavam. Achar a terra bonita porque ela era comprida, larga. Apreciar o corpo humano porque ele era eficaz. Então, essa apreciação era uma coisa muito básica. Qual que era o pensamento medieval em relação à beleza? Era perfeição, esplendor e proporção. Eles diziam que uma estética adaptada era sempre uma estética precária. Então, como a beleza, né, a perfeição, o esplendor, essa proporção, elas vinham de Deus, então o espírito, ele não podia perder tempo com coisas terrenas. Não sei se vocês conseguiram entender esse pensamento, né? Nós temos o espírito e temos a carne. Então, o espírito, tudo que é muito belo é de Deus, né? Então, o nosso espírito ele tem que se preocupar com essas coisas que são de Deus. Não com coisas tipo uma folha, uma flor, né? A não ser que você vê Deus nessas questões. Então, para uma árvore, uma flor, um riacho serem bonitos, só se o pensamento estivesse em Deus. Então, isso é de Deus, então isso é perfeito, é maravilhoso. Tem uma frase muito interessante lá na página 466. Quando Dionísio entrou certa vez na igreja de São João, enquanto o órgão estava sendo tocado instantaneamente, com o coração enternecido, sentiu-se arrebatado pela doce música num êxtase prolongado. A emoção sentida por causa da beleza, na mesma hora, transformou-se em religião. Parece que não lhe ter ocorrido que na beleza da música ou de uma representação ele pudesse admirar alguma outra coisa que não fosse o sagrado. Então até a música eles colocavam o divino, o sagrado. É interessante porque nessa época eles escreviam muito sobre a estética musical, mas com base na teoria musical da antiguidade. Quando as pessoas escutavam uma música, elas sentiam uma felicidade celestial. Era assim um eco espiritual. Lá na página 467. Pois música é a ressonância dos céus, é a voz dos anjos, o prazer do paraíso, a esperança do ar, o órgão da igreja, o canto dos passarinhos, o divertimento de todos os corações tristes e desolados, a perseguição e a expulsão do diabo. É claro que o elemento estático na apreciação da música era muito bem conhecido, a força das harmonias. Arrebata para si a alma humana de tal forma que ela não só subtrai de outras paixões e preocupações, mas também a si mesma. Então dá para vocês terem uma noção do quanto a música era assim algo divino, algo sagrado. O autor comenta que no século XV, o que eu achei assim bem bizarro, porque nós hoje olhando, né, analisando as obras de arte, a música, enfim, tudo que é arte da época, ficamos assim deslumbrados, né? E na época mesmo que as coisas estavam acontecendo ali, não
existia essa questão dessa apreciação da forma que temos hoje. A análise do que era belo era muito fraca, assim, era uma análise fraca. E a admiração também era algo assim muito superficial. E na verdade isso também acontece conosco hoje, né? As coisas que estão acontecendo na arte em geral, no momento nós não damos tanta importância assim. Eu acho que isso faz parte do cotidiano humano. Não sei, isso aqui é uma reflexão minha. Eu acredito, a gente não tem muita noção. Não, nós não temos muita noção, por exemplo, né, como isso aqui é um canal literário, quais os escritores da atualidade serão consagrados futuramente, né? É difícil a gente ter essa visão, né? Quais são esses autores, né, atuais que serão consagrados, que irão virar clássicos daqui 100 anos, por exemplo? Fica difícil, né? A gente coloca um, coloca outro, mas é difícil. Ai, gente, de novo aquela questão das cores, né? Nós já vimos, eu não lembro, não me recordo agora o capítulo sobre essa questão das vestes, das roupas, né? O azul significa traição, infidelidade, o branco, pureza, o preto. Então ele faz toda uma narração, né? O autor faz toda uma narração colocando, gente, muitos exemplos. E esses exemplos fica muito difícil de passar aqui no vídeo, né? A minha dificuldade em relação a esse capítulo especificamente foi em relação a essas cores. Ele começa a colocar várias pessoas, dar exemplos de várias pessoas da época, referente a essa questão das cores, né? O que cada cor significava, o que acontecia. O branco e o preto eram cores que não eram muito utilizadas na Idade Média. E as cores, elas tinham sempre como é que eu posso dizer? Uma conotação muito negativa. O cinza é tristeza, o amarelo são pessoas que são muito ligadas ao material, à prosperidade. Hoje não, né? Hoje a gente utiliza, por exemplo, o amarelo para atrair prosperidade, né? Naquela época era uma pessoa muito ambiciosa. Nossa, o azul, por exemplo, ele é tranquilidade, né? Enfim, naquela época era infidelidade, traição, como as coisas eram assim totalmente diferentes, né? A questão do negativismo da Idade Média, que já vimos lá nos primeiros capítulos. Pinturas lindíssimas, obras lindíssimas nesse livro. E assim, gente, deixa eu só comentar aqui uma coisa básica com vocês. O fato, olha que lindo. Lindo, lindo. Esse quadro aqui é bem interessante, é um quadro da Santa Ceia, em que o Judas, né, aquele que traiu Jesus, ele está com uma bolsinha, né, com as moedas penduradas aqui no pescoço, e ele está de amarelo, ou seja, uma pessoa ambiciosa. Aqui, ó. E aqui ao lado você tem Maria, né? É isso, é Maria dando de mamar para Jesus. É um descanso na fuga para o Egito. Olha que lindo. E só uma questão, né, que eu estava falando aqui para vocês. Eu não sou obrigada, gente, a pronunciar corretamente os nomes das pessoas que tem aqui nesse livro. Pintores, reis, rainhas, a maioria aqui é tudo francês, sabe? Então, assim, se alguém fica incomodado pela minha pronúncia, grava um vídeo pronunciando corretamente, né? Às vezes eu tenho tempo, gente, de procurar pronúncia, essas coisas, às vezes eu não tenho saco pra fazer isso, essa que é a verdade, né? Então, para os incomodados, grava um vídeo, né? Coloca aqui no YouTube e, sei lá, de repente, faça um vídeo explicando, né? Francês, né? Grave um vídeo ensinando francês, olha só que bacana, né? Sobre o outono da Idade Média. Eu acho interessante, eu acho bem interessante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!